Bom dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa disciplina de lógica. Na aula passada, nós vimos como provar argumentos válidos na lógica proposicional, utilizando o método de prova direta e o método de prova por contradição. E nós também fomos apresentados a um conjunto de regras mínimo, no caso 12 regras, 6 de simplificação, 6 de inferência, que são suficientes para provar qualquer argumento válido na lógica proposicional pelo método da prova por contradição. Hoje nós vamos ver como a gente pode refutar argumentos inválidos seguindo o mesmo procedimento de prova por contradição que a gente viu na aula anterior. Então, peço licença a vocês para me ausentar em vídeo e vamos dar continuidade em áudio a nossa aula sobre refutação de argumentos. Então, quando a gente tinha um argumento válido, a gente viu que a gente poderia utilizar as regras de simplificação e inferência e, a partir das premissas, chegar à conclusão. Só que a gente viu que a gente precisaria mais do que 12 regras para continuar provando todos os possíveis argumentos válidos da lógica proposicional de forma direta. E aí a gente viu uma outra alternativa de prova em que a gente só simplifica as expressões, seja por regras de inferência ou implicação, e com as 12 regras que a gente viu, a gente consegue provar qualquer argumento válido da lógica proposicional pelo método de prova por contradição. Então a gente já aprendeu. O argumento é válido, a gente sabe o que fazer. Porém, e se o argumento for inválido? Aí, senhores, o que a gente vai fazer é o seguinte: a gente vai usar o mesmo método de prova por contradição, só o que vai acontecer é que a gente não vai achar contradição. Por exemplo, se eu tiver aqui o argumento A implica em B, eu afirmo B e quero concluir A. A gente sabe que esse argumento ele é inválido. Se fosse o antecedente aqui na segunda premissa, aí sim eu poderia concluir B na conclusão. Mas não é o caso. Então vamos fazer o seguinte: vamos tentar provar esse argumento aqui e ver o que a gente consegue concluir. Então lembrem, a gente faz a suposição de que a conclusão é falsa após bloqueá-la. Então eu vou supor que A é falso. Ao fazer isso, notem, eu tenho como usar alguma regra de simplificação? Não, porque eu precisaria ou da negação da implicação para poder utilizar a nossa S3, A S3 seria, se eu tenho uma negação de A implica em B, eu posso concluir tanto que A é verdadeiro quanto que B é falso, Então não posso, porque eu não tenho a negação da implicação. Não tenho nem a negação da disjunção, também não tenho uma conjunção, o I, Se eu tivesse alguma conjunção, por exemplo, A e B, eu poderia tanto concluir A como B. Se eu tivesse a negação da disjunção, por exemplo, não é verdade que A ou B, aí é porque os dois seriam falsos, tanto A falso quanto B. Acontece que eu não posso usar nenhuma dessas regras de simplificação, também não tenho uma biimplicação, então não dá para usar a regra de simplificação aqui. Regra de inferência. A gente tem duas regras de inferência que envolvem a implicação. A gente tem a I5, e na I5 a gente tem que A implica em B. Se eu sei A, posso concluir B. E a gente tem a I6, que se eu tenho que A implica em B e eu tenho não B, eu posso concluir não A. Então, notem, também não posso usar, porque o que eu tenho é não A, é a negação do antecedente.
Se eu tivesse não B, eu poderia concluir aqui alguma coisa. Então, note, senhores, eu não posso fazer absolutamente nada, tá certo? Aqui eu estou usando um caso bem simples, né? Para alguns outros argumentos, vocês vão ter que desenvolver, obviamente, um pouco mais. Mas aqui, já do jeito que está, olha só. Eu tenho duas FBF simples. Eu tenho B e eu tenho não A. O que a gente vai fazer é, eu vou pegar essas duas FBF simples e na minha refutação eu vou considerar que A é falso e B é verdadeiro. Veja como é que fica o nosso argumento. A implica em B. B, portanto, A. A é falso, então aqui vai ficar falso. B verdadeiro, aqui fica verdadeiro. Falso implica em verdadeiro, é igual a verdadeiro. Então vejam, eu tenho premissas verdadeiras e conclusão falsa. Então, quando A é falso e B é verdadeiro, eu refuto o meu argumento. Então, esse argumento aqui é inválido. Inválido. Tudo bem? Inválido por refutação. Certo? E esse aqui é o caso que refuta o argumento. A falso, B verdadeiro. Ok? Vamos fazer mais um exemplo aqui. Eu preparei para vocês aqui um argumento. Um argumento que a gente já tem lá no nosso livro. E aí o que eu vou fazer é, a gente vai traduzir esse argumento. Inicialmente ele é válido. E após a tradução desse argumento, a gente vai tornar ele inválido e verificar como é que fica a prova por contradição. Então vejam bem, a gente tem aqui que as únicas pessoas na mansão eram o mordomo e a camareira. Então eu vou chamar isso aqui de P, né? Quem estavam presentes eram o mordomo e a camareira. Tudo isso aqui eu vou chamar de P. Lembra que na lógica proposicional a gente tem afirmações. Se as únicas pessoas na mansão são o mordomo e a camareira, então se P, né? Se P, então o mordomo ou a camareira cometeram um crime. Então, note que esse é um ou exclusivo, né? Ou um cometeu ou o outro cometeu. Os dois não podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Então, o ou exclusivo a gente usa a negação da bimplicação. Então, ou o mordomo ou a camareira, né, cometeram o crime. Tudo bem? Se a camareira cometeu o crime, eu estou chamando de C. Então ela tinha um motivo. A camareira tinha um motivo. Então ela tinha um motivo, vou chamar de R, de razão. Tá certo? Então se a camareira cometeu o crime, então ela tinha razão. A camareira não tinha um motivo, não R. Minha última premissa, e portanto eu quero saber se eu posso concluir que o mordomo cometeu o crime. M. Né? Então, olha que argumento belíssimo, certo? Vejam bem, pelo método da prova por contradição, o que é que eu teria que fazer aqui? Né? Vamos numerar aqui as nossas premissas, tenho 4 premissas, e a gente começaria supondo que a conclusão é falsa. Então vamos supor não M. O que eu faria aqui? Olha que interessante, eu posso concluir não C, não é? Se eu utilizar aqui, ó, 3 e 4, se eu usar a regra e 6, eu posso concluir a negação do antecedente. Então 6, posso concluir não C. Isso aqui porque eu usei aí regra 6 em 3 e 4. Se eu agora utilizar a regra 5 em 1 e 2, olha o que eu vou poder concluir. Então, eu vou só dar um asterisco aqui. Já usei a 3, já usei a 4, vou usar agora aqui a 1 e a 2 para a gente lembrar o que foi que a gente já usou. E aí eu vou poder concluir, não é verdade, M implica C. Olha só, isso porque eu usei aí regra 5 em 1 e
2. Vocês não lembram bem das regras, vão dar uma pausa, vá lá nos slides ou no livro, verifiquem as regras de inferência e simplificação e aí vocês confirmam aqui. Então notem, já usei praticamente todas as minhas premissas, não usei a suposição ainda, mas olha que interessante a gente acaba de encontrar. A gente pode utilizar a regra de simplificação 6, por quê? Porque a gente tem a negação de uma biimplicação, né? Então eu posso concluir duas coisas, A ou B, né? 8 aqui eu posso concluir, no caso M ou C, né, que é as variáveis que eu uso, e eu posso concluir também não M e C. Essas duas aqui, porque eu usei a regra de simplificação 6 em 7. Olha que interessante, senhores. Vejam agora a minha suposição e vejam a sentença 8. Eu tenho aqui na sentença 8 M ou C, e eu tenho aqui na minha suposição não M. Note que para M ou C ser verdadeiro, M sendo falso, C tem que ser verdadeiro, e eu poderia concluir aqui na minha 10ª sentença que não esqueçam do símbolo do portanto, tá certo? Isso aqui são derivações, tem que colocar o símbolozinho do portanto. Eu posso concluir C, por quê? Porque eu usei a regra de inferência, no caso a regra de inferência a regra de inferência 3, porque eu tenho uma disjunção aqui na 8 e eu tenho a negação do primeiro termo. Então seria uma disjunção com o primeiro termo e 3 em 5 e 8. Ok? Olha que a gente acaba de achar a nossa contradição. Veja que eu tenho aqui C e aqui eu tenho não C. Olha que belo. Temos Shakespeare na nossa aula hoje. Ser ou não ser. Como a gente acha a nossa contradição, o que a gente faz é a gente bloqueia tudo que a gente encontrou até agora, né? A gente bloqueia e aí a gente, pela regra de redução absurdo ou reductio ad absurdum, se a gente encontrou uma suposição, se a gente encontrou uma contradição é porque a suposição é falsa. E aí eu posso concluir o contrário da minha suposição, né? Minha suposição é não M, eu posso concluir não M pela reductio ad absurdum, pois houve uma contradição entre 6 e 10. Olha só. Por fim, senhores, só para a gente obter a conclusão original, a gente usa a nossa regra de simplificação 4 para tirar a negação dupla em 11. E aí nós provamos, né, a validade do nosso argumento que a gente conseguiu, a partir das premissas, chegar à conclusão, de forma indireta. Tudo bem? Então vejam, isso é quando o argumento é válido, tá certo? Agora, vamos fazer o seguinte, vamos tirar a quarta premissa. Se a gente retirar a quarta premissa, como vai ficar? Então, vamos apagando aqui, retirar a quarta premissa, aí aqui apaga tudo. E aí a gente refaz nosso procedimento de prova por contradição. Tudo bem? Olha assim. Então vamos lá. Temos aqui o mesmo argumento, só que a gente retirou essa premissa aqui. Essa premissa foi retirada. Tudo bem? Então note, agora o argumento provavelmente é inválido. A gente retirou uma premissa que embasava a conclusão, né? Ou seja, a gente tirou o fato das premissas de que a camareira não tinha um motivo. E aí provavelmente, se a gente for tentar provar esse argumento, a gente não vai conseguir porque ele se tornou inválido. Vamos verificar? Veja só.
Começo aqui com a suposição de que a conclusão é falsa, então não M. E aí posso continuar, né, como a gente já vinha fazendo. Só que agora eu não posso utilizar a regra de inferência em 3, porque eu não tenho aquela premissa quarta, que era não R. Então eu vou dar início já aqui a nossa regra de inferência 5 em 1 e 2. E aí, senhores, eu vou poder concluir que não é verdade que M implica em C. Isso porque eu usei a regra de inferência 5 em 1 e 2, ok? Olha só. Nesse momento eu utilizei primeira premissa, segunda premissa. Não utilizei minha suposição, não utilizei a terceira premissa e tenho também aqui à minha disposição a derivação da sentença 5 a partir da regra de inferência 5 aplicada em 1 e 2. A gente já viu, né, no exemplo imediatamente anterior a esse, que a gente pode utilizar a regra de simplificação 6. E aí a gente pode concluir duas coisas. M ou C, e pode concluir também não M e C. Regra de simplificação 6 em 5. Né? Sentença 5. Ok? Assim como antes, senhores, olha só. A gente pode utilizar a nossa regra de inferência 3 para concluir 6, porque eu tenho aqui uma disjunção em que eu sei que o termo M é falso, pela minha suposição aqui. Então eu posso concluir aqui na minha 8, estou usando a 5 agora, né? Já usei a 5, agora eu vou estar usando a 4 e a 6 para concluir o que? C. Isso porque eu usei a regra de inferência 3 em 4 e 6. Ok? A gente não utilizou apenas a nossa regra 3, nem a nossa premissa 3, né, sentença 3, e também não utilizou a 7. Mas a gente pode usar a 3 pelas 5, porque, vejam, eu agora tenho C e eu posso concluir R. Então, posso aqui, na minha nona derivação, dizer que eu posso concluir R, se eu usar a regra de inferência 5 em 3 e 8. Olha só, certo? Então, utilizei aqui a sentença 8 e a sentença 3. Só não utilizei a 7. Bom, a 7 eu tenho uma negação de uma conjunção. Se eu tenho uma negação de uma conjunção, e eu tenho, por exemplo, aqui a afirmação de um dos termos que é C, eu poderia concluir que M é falso, mas eu já tenho M falso, né? Então não me é útil. E o fato de M ser falso, eu não posso concluir nada em relação a C também. Então notem, eu cheguei num ponto que não tem mais o que ser feito. Eu não tenho nada que eu possa fazer com a 7, já fiz tudo que podia com as demais sentenças. A 9 é um FBF simples também. Então nesse momento, não há mais o que se fazer. Então, a gente pode fazer o seguinte agora. Vejam só. Eu vou pegar aqui as FBF simples, no caso P, as não bloqueadas, tá certo? Então, P, não M, em ordem, C e R. Com essas 4 FBF simples, a gente vai tentar agora refutar o argumento. Ou seja, eu vou tentar fazer com que as premissas sejam verdadeiras e a conclusão falsa. Vamos ver se a gente consegue. Então, veja bem, eu tenho que P é verdadeiro. P é verdadeiro, então aqui vai ser verdadeiro. Ok. Aí eu tenho também aqui P verdadeiro. Bom, M é falso. Se M é não M é verdadeiro, então M é falso. M é falso. C é verdadeiro. Então, se eu tenho que M é falso e C é verdadeiro, a bimplicação ela vai ser falsa, né? Porque a bimplicação em si ela
é verdadeira quando os elementos são iguais, quando as variáveis têm valor verdadeiro igual, que não é o caso aqui. Mas, porém, como eu tenho a negação, vejam bem, então aqui vai ficar verdadeiro, né? Que fica verdadeiro. Então eu fico com verdadeiro implica em verdadeiro, dá verdadeiro. Então a segunda premissa para esses 4 valores verdade de P, M, C e R também é verdadeira. C implica em R. C é verdadeiro, R é verdadeiro, portanto verdadeiro. Não M é verdadeiro, então M é falso. M é falso, conclusão falsa. Então vejam bem, senhores, olha só. Encontramos aqui os valores verdades para P, M, C e R que tornam as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Como é impossível isso acontecer em um argumento válido, é porque esse argumento ele é inválido, tá bom? Inválido. Inválido por refutação. Ok? Ótimo. Então, senhores, o que a gente faz em seguida? Vocês estudam, tá certo? Então eu separei aqui uma leitura recomendada. Vocês veem a seção 4.3 aqui da tradução simplificada, a seção 7.2 do nosso livro texto e os exercícios 4.3a, 4.3b da tradução simplificada e os exercícios 7.2a e 7.2b do nosso livro texto, ok? Amanhã devo postar nossa última aula de assunto que vai ser cobrado na nossa terceira avaliação, em que a gente vai ver quando a gente vai precisar de suposições múltiplas. Por enquanto, vão estudando esse material para nossa revisão, que deve ocorrer na sexta-feira à tarde. Enquanto isso, vocês podem entrar em contato para tirar dúvidas no Discord ou por e-mail, preferencialmente no Discord. Fiquem à vontade para também enviar sugestões de possíveis questões que eu possa estar resolvendo em vídeo para postar para vocês. No mais, divirtam-se, tenham um ótimo estudo e até mais!